Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos à Semana da BNCC, nosso evento que está acontecendo do dia 11 ao 13 de março. A gente está com uma série de 3 webinários com temáticas super interessantes a respeito da BNCC e a Khan Academy, focando em como a tecnologia vem aí para trazer melhorias para o processo de aprendizagem e também tratando de alguns temas que são transversais, né? Por isso, hoje a gente tem a nossa convidada super especial, Simone André, do Instituto Ayrton Senna, que vai falar bastante para a gente sobre competências socioemocionais, né? E nós vamos dar início já já, é um prazer enorme contar com a sua participação. Simone, muito obrigado por estar aqui conosco. Simone, que gentilmente veio até o escritório da Khan Academy hoje para transmitir esse webinário para falar com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento dela. Agora, no começo, quer dar uma boa noite para o pessoal? Gostaria. Boa noite para vocês todos. É um imenso prazer participar dessa Semana da Base aqui com o Kainan e todos vocês. E vamos lá, vamos fazer uma noite produtiva aqui de trabalho. Bacana, tenho certeza que o pessoal vai participar bastante, deixar perguntas super interessantes ao longo do webinário, e no final a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas e conversar com todo o público. Gente, eu estava falando para o Kainan, eu adoro perguntas. Então, por favor, vamos aprender juntos, façam mesmo suas perguntas, tragam todas, que aquelas que a gente não conseguir trabalhar aqui, né, Kainan, a gente depois manda a resposta para vocês, eu faço questão de respondê-las. Sim, perfeito. Obrigado, Simone, pela disponibilidade, por toda a atenção com a nossa comunidade de professores. Tenho certeza que eles vão ficar muito gratos de aprender com você hoje. Vou passar algumas informações super importantes agora no começo, depois já vou dar a voz de novo para a Simone para ela começar a apresentação dela, tá ok? Vou compartilhar minha tela com vocês, só para passar algumas informações. Então, hoje a gente está... É o nosso segundo dia do evento Semana da BNCC, Alinhar é Fundamental. Essa é a nossa agenda de eventos da Semana da BNCC. Então, ontem nós tivemos a participação da Cleusa Repulho, falando sobre a BNCC, o papel da tecnologia, os desafios de implementação. Hoje nós estamos aqui com a Simone André, que vai falar sobre quem é o aprendiz do século XXI. E amanhã a gente vai contar com a participação super especial da nossa equipe de conteúdo, que vai contar para vocês qual foi o processo de criação de conteúdo alinhado às competências da BNCC. E aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas, que eu sei que tem muita gente perguntando quando é que vem curso novo, quais são as novidades da plataforma. Então, amanhã vai ser um webinário também super especial com a nossa equipe de conteúdo. Muita gente está perguntando já nos comentários também, eu queria retomar que a participação nesses webinários garante um certificado de participação. Esses certificados, eles são individuais por webinário, tá? Então, não é necessário que vocês assistam aos 3 webinários para receber o certificado, tá ok? E aí, ao final do webinário, eu vou passar um link com uma pesquisa para vocês também darem feedback para a gente, de saber como continuar oferecendo formações de qualidade para vocês. E aí, quando vocês enviam esse feedback, automaticamente vocês garantem o recebimento do certificado, que vai ser enviado em abril, por e-mail, tá ok? Ao final da apresentação, eu vou passar outras informações e o link para essa pesquisa. Então, acompanhem e fiquem com a gente até o final. Lembrando também que esses vídeos, eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, vocês vão poder assistir novamente em qualquer momento. Se vocês não puderem continuar conosco até o final, vão poder acessar o conteúdo. Porém, o certificado vai ser enviado para todo mundo que assistiu os vídeos até essa sexta-feira, no dia 15 de março, tá ok? Vou retomar essas informações no final, porque eu sei que tem uma galera ainda que está chegando aí. Bom, para a gente começar, então, esses foram os anúncios de início do evento. Eu vou passar a bola, então, para a Simone, que vai fazer a apresentação sobre quem é o aprendiz do século XXI. A Simone André, que trabalha no Instituto Ayrton Senna, ela é psicóloga e educadora.
Atuou como consultora em políticas públicas para infância e juventude e atualmente é gerente executiva de educação no Instituto Ayrton Senna. Com imenso prazer, então, que a gente vai agora ouvir um pouquinho a Simone André. Então, vamos lá. Vamos lá. Assim que a gente compartilhar a tela com vocês, nós vamos começar, então. Opa. Vamos. Então, vamos lá. Bom, sempre que eu começo uma conversa com educadores, eu gosto, prefiro também explicitar qual que é o meu lugar de fala, de onde é que eu estou falando, que experiências me marcaram para poder estar junto com vocês hoje aqui, né? E se eu fizesse, na verdade eu fiz, uma nuvem de palavras sobre a minha experiência como educadora, ela ficaria mais ou menos assim, né? A maior parte da minha vida profissional, eu atuei como educadora, né? Eu sou psicóloga, atuei como psicanalista, mas há 26 anos eu trabalho como educadora. E educadora no sentido de desenvolver, fazer o desenho, o design, o desenvolvimento de políticas públicas voltados principalmente para a juventude e para educadores. Então, eu tive o privilégio de testemunhar e de participar muito de perto desse par, educador e estudante, e a força transformadora que esse par tem para a educação. Eu testemunhei isso muito de perto em muitos projetos muito interessantes com educadores muito bacanas. Então, a formação do educador é algo que me encanta, a formação do estudante é algo que me encanta, e esses dois aprendizes do século XXI, que somos nós educadores e são os estudantes, todos nós, os jovens e os educadores, somos aprendizes do século XXI, tem muito, muito, muito a contribuir para a transformação da educação no nosso país. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa dupla do educador e do estudante do século XXI, com um viés muito importante, que é o viés da educação integral, porque nós estamos na Semana da Base, e a Base Nacional Comum, eu tive o privilégio, assim como vocês, na minha vida profissional, de ver o conceito de educação integral tangibilizado, concretizado nesse referencial curricular, que é o referencial maior de currículo no nosso país, É uma alegria imensa poder ter vivido isso como educadora, que a educação integral seja o fundamento pedagógico da BNCC. Isso é incrível, Ter uma BNCC é incrível, ter a educação integral como fundamento é incrível. Por que é incrível ter uma BNCC? Porque é o que permite, a BNCC é o referencial curricular, que é a matriz de todas as políticas de educação, é a política mãe. O currículo é a política mãe das demais políticas, das políticas de formação, das políticas de avaliação e das outras políticas que envolvem a educação. E ter educação integral na centralidade da BNCC é algo que nos traz um desafio incrível, que é o desafio de levar isso para a prática. A gente poder levar para a prática o que é essa história de educação integral, nós vamos ter que responder essa pergunta: o que é educação integral? É um conceito polissêmico, um conceito que tem muitos sentidos e muitos significados no nosso país. É comum a educação integral ser associada ao tempo integral, Normalmente os currículos, os documentos curriculares costumam considerar educação integral simplesmente como a expansão do tempo que os estudantes passam na escola. E todos nós já sabemos que educação integral é uma dimensão qualitativa da educação. Vamos ver juntos um vídeo que vai nos ajudar a nos aproximar desse tema de uma forma gostosa, Um vídeo que traz aí algumas pessoas do Instituto Ayrton Senna discutindo esse tema da educação integral, um vídeo curto, mas que traz esse tema na voz de algumas pessoas do Instituto. Vamos ver juntos. Educação integral não se confunde com ampliação do tempo ou do espaço. Quando nós falamos de educação integral, nós estamos chamando a atenção para a dimensão qualitativa da educação integral. Então, a educação integral, mais do que ser um mecanismo de garantir e buscar um desenvolvimento pleno, ela é aquilo que vai ressignificar a educação e trazer a educação brasileira mais perto
aquilo que o jovem brasileiro está atrás. Então, quando eu falo em educação integral, eu estou falando na plenitude de todas as pessoas, e não apenas em mim. Isso significa você desenvolver não apenas habilidades cognitivas, aprendizagens escolares, para pessoas irem muito bem no campo profissional, mas pessoas que sejam humanas, pessoas que saibam respeitar o outro, pessoas que saibam conviver, ter amabilidade, pessoas que tenham a capacidade de autocrítica, de autogestão, saber compartilhar, saber colaborar. Que a escola também é o ambiente em que esses elementos podem se desenvolver. Desenvolvimento pleno nesse contexto da educação integral significa formar para a autonomia, ou seja, formar para que os estudantes, ao final de uma educação básica, consigam buscar de forma autônoma o seu desenvolvimento como pessoas, o desenvolvimento do seu projeto de vida e também enfrentar os desafios, enfrentar as demandas do século XXI, de uma sociedade que é volátil, que é incerta, que é complexa, que é ambígua, que é muito tecnológica. Então, a base chama atenção. Gente, temos que, em cada escola, todo dia, desenvolvermos nossas crianças, adolescentes e jovens, a capacidade deles de se conhecer e sonharem, mas também a capacidade deles de focarem e realizarem esses sonhos. Deixando o estudante, então, com essa percepção de estar pronto e ter autonomia para tomar as decisões e para aprender coisas que ele queira ao longo da sua vida. E para que a gente possa, de fato, ter um mundo equânime do ponto de vista de oportunidades, todos têm que ter oportunidades, a gente tem que pensar numa visão plena, numa visão cheia. A Constituição brasileira diz que o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno dos alunos. Esse tipo de educação é o que chamamos de educação integral. Então, vocês viram aí, eu e meus colegas discutindo um pouco dessa questão da educação integral, né, dessa ressignificação da educação, do jovem mais próximo da escola, da dimensão socioemocional, da formação para a autonomia, da capacidade de sonhar e realizar seus sonhos. Vamos organizar essa fala numa concepção contemporânea de educação integral? Essa concepção, ela está em busca da superação de 3 pontos importantes. Primeiro, de uma educação exclusivamente centrada na dimensão cognitiva, né? A dimensão cognitiva hoje foi reduzida nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? Se não mais que isso, foi reduzida a conteudismo. O cognitivo, que é a forma como a gente aprende, está reduzido ao conteúdo escolar, né? E essa dimensão cognitiva, ela precisa ser ampliada, né? Ampliada na direção de incluir no cognitivo o socioemocional. Então, essa palavrinha socioemocional é chave para quem quer entender o que é educação integral. E nós já temos aqui uma dica. É uma ampliação da dimensão cognitiva em direção ao socioemocional. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Uma concepção contemporânea de educação integral, ela também quer superar a fragmentação de um currículo em disciplinas com fim em si mesmo. Ela está buscando a integração curricular entre as disciplinas, entre as competências que se desenvolvem, e a integração também com os anseios dos estudantes, né? E com muito foco na experiência. Então, é uma integração curricular com foco na experiência. Vamos também aprofundar um pouquinho isso aqui, mais adiante. O terceiro ponto é essa abordagem massificada dos estudantes, né? Então, os estudantes, numa dimensão de educação integral, eles estão colocados numa posição, né, vistos numa posição de se conhecerem, se autoconhecerem e de buscarem os seus projetos de vida. E essa é a finalidade maior da educação, uma educação que permita a realização de projetos de vida. Então, vejam que o conceito de educação integral, numa dimensão contemporânea, ela tem essas 3 facetas qualitativas que são importantes de nós termos em mente. Na Base Nacional Curricular Comum, no texto que está indicado aí, né, o compromisso com a educação integral, a base traz 3 elementos estruturantes desse paradigma educacional. Um elemento estruturante para a educação integral é a visão de estudante. Um segundo elemento, nós já comentamos também, a integração curricular.
o terceiro elemento, o desenvolvimento pleno. Nós vamos falar agora da visão de estudante, né, dentro aqui do nosso tema de poder explorar um pouco mais quem é esse aprendiz do século XXI, pensando do ponto de vista do estudante. Quem são eles que estão nas nossas escolas e o que eles desejam para a sua educação? Tenho certeza que vocês vêm se perguntando isso como educadores de uma maneira ou de outra, porque esses estudantes, eles nasceram num mundo muito diferente do nosso mundo, das gerações adultas. A maioria de nós adultos nasceu no século XX, estudou no século XX, e muitos de nós, educadores, começamos a trabalhar no século XX, né? E esses estudantes nasceram no século XXI, vão trabalhar no século XXI, vão conviver no século XXI, que é um século muito diferente do século onde nós fomos formados, onde a escola foi forjada, né? Eles estão imersos nas novas tecnologias, eles têm um acesso ilimitado à informação, mas eles têm também isso que nós vamos chamar de fome de sentido e de experiência, né? Muita informação e pouca oportunidade de experiência, o que traz para a escola um desafio interessante, que é, ok, ser um mediador, né, um mediador para o acesso à informação, mas também ser o espaço em que essa fome de sentido e experiência ganha lugar, ou seja, uma escola que apresente a capacidade, que apresente para os estudantes a possibilidade de fazer sentido e de oferecer experiências de aprendizagem significativas. Vamos dar mais um passinho aqui. Como é que o currículo se articula, né? O currículo como, pensando já nos currículos subnacionais, né? Para além da base nacional comum, como é que eles pensam quem é esse estudante do século XXI? Como é que eles pesquisam quem eles são, o que eles pensam, o que esperam, o que querem? Tem uma pesquisa bastante interessante que foi feita pelo Porvir e pelo Instituto Inspirar, chama Nossa Escola em Reconstrução. Essa pesquisa, ela aponta que os estudantes pertencem, como todos vocês sabem, a diferentes juventudes, e eles preferem novas formas de aprender. Talvez muitos de vocês conheçam essa pesquisa. Vejam só, 52% dos estudantes pesquisados acham que a participação deles na decisão da escola é muito importante para a educação que sonham. Eles querem participar das decisões. E 56% deles, né, metade deles, gostaria de estudar numa escola onde eles podem se envolver com melhoria de projetos nessas escolas. Eles querem participar das decisões, eles querem ter experiências educativas concretas, solucionar problemas concretos. Isso conta para nós muito de quem são esses jovens. Conta também que eles estão, nessa pesquisa, né, que eles estão muito interessados na preparação para fazer escolhas e no seu desenvolvimento socioemocional. Olha só, 1 em cada 4 estudantes pesquisados já diz que ele gostaria de poder escolher as disciplinas que vão ter na escola, né, e essa escolha, ela tem que ser muito bem preparada. 1 em cada 4 estudantes gostaria que a escola ajudasse, né, os ajudasse a desenvolver habilidades de relacionamento, gestão emocional, preparação para a cidadania. Nós já estamos falando das habilidades chamadas socioemocionais. Vamos dar mais um passinho aqui, vamos ouvir o Ricardo Paes de Barros falando um pouquinho de como é que a Base Nacional Comum trata essa questão da visão de estudante e do desenvolvimento, na perspectiva do desenvolvimento pleno. Quando nós falamos de desenvolvimento pleno, nós estamos falando do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Essa visão ampliada do cognitivo que traz a dimensão socioemocional. Então vamos lá, vamos ouvir o Ricardo. Vamos lembrar aqui que a Constituição brasileira diz que o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno dos alunos. Nós hoje no Brasil nós temos uma crise educacional que tem a ver um pouco com o desapego e a perda de interesse do jovem na educação que nós estamos
oferecendo em grande medida Brasil afora. Quer dizer, o jovem, na verdade, ele percebe uma certa desconexão entre a educação que nós estamos oferecendo e a educação que ele gostaria de ter. E, então, a educação integral, mais do que ser um mecanismo de garantir e buscar um desenvolvimento pleno, ela é aquilo que vai ressignificar a educação e trazer a educação brasileira mais perto daquilo que o jovem brasileiro está atrás. Isso a base enfatiza enormemente. Então, ela repete isso em algumas competências gerais, o autoconhecimento, a tua capacidade de propor um destino e um significado para a sua própria vida. Mas não adianta muito a gente ter um grande projeto de vida se a gente não tem a garra, a determinação, o foco, a atenção para executar esse projeto de vida. Não é só sonhar, mas é também ser capaz de concretizar os seus sonhos. Então, parte disso é aquilo que a gente pode chamar do autogerenciamento, a capacidade de você gerenciar a sua atenção, o seu foco, você controlar as suas emoções, você se motivar, você direcionar os seus esforços para aquilo que foi o seu sonho. Então, a base chama atenção. Gente, temos que, em cada escola, todo dia, desenvolver nas nossas crianças, adolescentes e jovens, a capacidade deles de se autoconhecer e sonharem, mas também a capacidade deles de focarem, realizarem esses sonhos. A gente tem que desenvolver na escola também a capacidade de viver e se desenvolver de uma maneira positiva e construtiva em sociedade. Então, a base chama atenção. Gente, temos que ser abertos, temos que abraçar a diversidade, temos que admirar o diverso, temos que aprender que só vamos realizar grandes coisas se a gente pode usar aquilo que eu faço bem com aquilo que o meu colega consegue fazer melhor do que eu. Quer dizer, tudo isso está muito presente na base e tudo isso vai fazer com que nós possamos aprender a conviver. E se nós aprendemos a conviver, nós vamos aprender a criar uma sociedade muito mais solidária, muito mais respeitosa da diversidade e vamos criar um país melhor. A base nacional comum curricular é muito bem-vinda e eu acho que ela vai ajudar muito a educação brasileira a alcançar a meta que sempre teve presente de buscar uma educação plena para todos. Então, a gente viu aí o Ricardo Paes de Barros trazendo alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Desconexão jovem-escola, as competências gerais da base, tratando a juventude de uma forma... Juventude, a criança, o adolescente e o jovem, né? Vamos ampliar a infância e a juventude de uma forma diferenciada e de uma forma muito focada no autoconhecimento e no projeto de vida desses estudantes. Tudo isso nasceu, então, de uma possibilidade de escutar o jovem, escutar os estudantes, né? Como é que vocês, como educadores, estão organizando essa questão da escuta dos estudantes? Vou fazer só uma breve introdução a essa questão da escuta, porque acho que pode ser uma dica interessante para vocês. Vocês estão tendo desafios para escutar seus estudantes? Vocês estão pensando nisso, nessa questão da escuta? O que é escuta? É muito mais do que ouvir o outro. A escuta permite formar vínculos, compreender e valorizar a experiência do outro e chamando a atenção para as necessidades do outro e para os diferentes aspectos que compõem o seu cotidiano. É uma ferramenta poderosa de acolhimento, cuidado, valorização do outro e de sua singularidade. Tem um conceito de escuta ativa, né, que na psicologia é definido como a capacidade que uma pessoa tem de abrir mão dos seus próprios julgamentos e preconcepções para se dedicar à compreensão da mensagem que o outro quer passar, tanto de maneira verbal como de maneira não verbal, né? A escuta é um exercício de empatia. Tem uma estratégia, uma ferramenta muito bacana, eu gosto muito de usar, para você fazer o exercício de empatia, né? Você, educador que gostaria de entender melhor quem é o jovem que está aí na tua escola, né? É construir uma persona. O que é a persona? A persona é diferente do público-alvo. Se você entende o teu estudante como público-alvo, você constrói sobre ele uma visão generalista, né? Como eles são de modo geral. Se você busca entender a persona desse jovem, ou construir essa persona,
como síntese de um comportamento, como síntese de uma forma de ser, né, como um personagem semi-fictício que a gente cria com base em pessoas reais, você cria uma visão mais personalizada. Então, olha aqui, ó, uma matrizinha bem simples de como é que você constrói uma persona. Pensa no estudante que você considera típico, ou no estudante que você gostaria de atingir mais de perto, ou no estudante esse que você está vendo que está desconectado da escola, né, que não está presente na escola da forma como você acha que ele tem o potencial de estar. Como é que ele se vê, ou ela? Quais são os seus sonhos? Como é que ele vê você? Como é que ele vê a escola? Vamos fazer esse exercício de uma forma bem autêntica. Você vai ver que isso vai te ajudar a se aproximar do universo desse estudante. Pensa a idade, o gênero, a família, como é que é a escola dele, como é que é o dia a dia desse estudante. Vai te dar uma visão bacana. Parece um exercício simples demais, mas ele é poderoso para nos ajudar a formar uma imagem bem empática dos nossos estudantes. Exercita um pouquinho, vocês vão ver que vale a pena. Vamos aqui seguir no nosso movimento de entender a educação integral, vamos sair da visão de estudante, vamos entrar aqui no desenvolvimento pleno e vamos entender o que é isso de competências socioemocionais, né? Tinham várias vertentes que a gente podia pegar para trabalhar com vocês, mas eu sei que vocês educadores têm alta necessidade e curiosidade e necessidade de entender isso que a Base Nacional Comum vem trazendo com força, que é essa dimensão socioemocional. Isso parece novo e parece já conhecido. Vamos entender o que é. Se a gente for olhar aqui uma pesquisa de 2006, né, um estudo de 2006, já faz mais de 10 anos, ele já apontava aqui que o mundo do trabalho espera dos jovens do século XXI um conjunto de habilidades que é diferente dos conhecimentos básicos que ele costuma aprender na escola, né? O pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho em equipe, a criatividade, a tecnologia da informação aplicada, a criatividade, a inovação, a diversidade. Como é que essas competências têm de diferente dos conhecimentos básicos? Elas reúnem aspectos cognitivos e socioemocionais na forma de competências, muito próximo do que a Base Nacional Curricular Comum vem propondo 10 anos depois dessa pesquisa para os nossos estudantes. E eu espero que os currículos dos estados, dos municípios de vocês esteja refletindo isso também. Vamos ver o que as evidências dizem sobre as socioemocionais. Que negócio é esse de socioemocionais? Essas competências que muitos de vocês, a maioria de vocês, conhece e pratica em alguma medida em sala de aula, ou como gestor escolar, ou como formulador de currículo, a maioria de vocês conhece a dimensão socioemocional. O que a gente não conhecia sobre essa dimensão, e que os estudos mais recentes contam, é que elas são decisivas para que as pessoas enfrentem os desafios do seu tempo. A sociedade complexa que a gente vive e de seus projetos de vida para alcançar as realizações que se propõem na vida, dos seus projetos coletivos para contribuir com a coletividade, trocando em miúdos, são as competências socioemocionais que impactam os nossos projetos de futuro, a continuidade nos estudos, a renda, a empregabilidade, a permanência no trabalho, a construção de relacionamentos estáveis, saúde e contribuição com a coletividade, né? Essas evidências são muito robustas e nós vamos nos aprofundar nelas já já. Vamos ver primeiro o que nós estamos chamando, então, de competências socioemocionais. Isso que nós estamos dizendo que todos nós conhecemos, né? Tem muitas nomenclaturas diferentes e diferentes propósitos sobre as socioemocionais no mundo todo, né? Normalmente as pessoas falam, tudo é socioemocional. Não, os propósitos são diferentes. Se a gente for entender o socioemocional a partir do conceito de educação integral, né, socioemocional como condição para uma educação integral, isso é um propósito diferente, é um propósito de ressignificação da educação. Então vamos ver aqui
um mapinha de navegação para a gente não se perder nesse termo chamado socioemocional, porque vocês vão ter, muito provavelmente, contato com muitas propostas de educação que incluem essa questão do socioemocional. E é bom ter um mapinha de navegação, né, para a gente poder saber qual é o propósito maior do desenvolvimento de competências socioemocionais. Nós, no Instituto, partimos de um modelo organizativo, que agrupa a dimensão socioemocional em 5 grandes fatores. Esse modelo, nós escolhemos esse modelo porque ele permite que a gente use uma linguagem comum entre os pesquisadores nacionais e internacionais, o que dá mais consistência e comparabilidade na geração de evidências e na construção de currículos, tá? Então, a escolha que nós fizemos por esse modelo não é porque ele é o melhor do mundo, mas é porque ele permite uma comunicação melhor. Então, vamos lá. São 5 grandes fatores. Quais são? E aqui nós já estamos falando o que são as socioemocionais. A abertura ao novo, a autogestão, o engajamento com outros, a amabilidade e a resiliência emocional. Dentro aí do lapisinho aí do abertura ao novo, vocês estão vendo a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, a determinação na autogestão, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, empatia, respeito, confiança, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Vejam que essas 5 competências ou facetas ou fatores socioemocionais, eles têm inúmeras evidências, e eu vou passar mais rapidinho aqui, de que tem impacto na aprendizagem. Olha só, vou voltar um pouquinho. A abertura ao novo, ela permite crescimento acelerado de habilidades cognitivas, menor absenteísmo na escola, aumento de notas escolares, aumento do desempenho acadêmico, uma série de ganhos do ponto de vista da aprendizagem, do pertencimento à escola, da realização profissional. Vejam aí a autogestão, né, que é a capacidade de ser determinado, organizado, ter foco, persistência, responsabilidade. Olha aí os ganhos que traz, né? A resiliência emocional, que é a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração, muitos ganhos, engajamento com os outros, amabilidade. Todas essas competências permitem um crescimento pessoal e como estudante, né, e como futuro profissional muito grande, né? Então, por isso os pesquisadores dizem, vale a pena que a escola se envolva no desenvolvimento desse conjunto de competências, mas com um segundo cuidado. Não existe um perfil socioemocional a ser desenvolvido ou mensurado na educação. Elas são competências, ou seja, são maleáveis, são flexíveis, são passíveis de serem aprimorados ao longo de toda a vida. Então, cuidado com as propostas que nós estamos chamando de uma forma mais brincalhona aqui de ortopédica. Né? O que é uma proposta ortopédica? É a proposta que propõe um ideal de estudante. O estudante tem que ser obediente. Não. O estudante tem que se desenvolver plenamente para alcançar a sua autonomia, né? Todas as competências que são importantes para que ele construa a sua autonomia, o seu projeto de vida, a sua capacidade de fazer escolhas consistentes na vida. O mesmo vale para o professor. Então, o professor não tem um perfil socioemocional do professor, né? O professor tem uma série de competências que ele vai precisar aprender e se preparar e se desenvolver para poder trabalhar essa dimensão com os estudantes também. Um terceiro item do nosso mapa de navegação. Competências socioemocionais, elas não se opõem ao cognitivo, elas ampliam a visão do cognitivo, elas ressignificam o propósito de educar, né? Então, as concepções de ensino contemporâneas, o ensino da matemática, o ensino da língua, o ensino da história, da geografia, elas já consideram a dimensão socioemocional como parte dos seus processos cognitivos. Então, não vamos reduzir o socioemocional às emoções. Então, vamos lá fazer uma aula de socioemocional para desenvolver as emoções, a capacidade dos estudantes de lidar melhor com as emoções e esquecer a matemática. Não. É na matemática que você consegue e se propõe a fazer o desenvolvimento socioemocional do seu estudante, na matemática, na língua, na história, na geografia, nas ciências da natureza, né, nas ciências de modo geral. Essas competências, elas não têm um fim em si mesmo.
elas são um meio para fazer o desenvolvimento pleno. Ela está a serviço da educação integral. Então, muito cuidado para não trazer na escola aulas de socioemocional. Não é essa a proposta da BNCC. A proposta da BNCC é que o socioemocional seja desenvolvido, como nós já dissemos, de forma integrada ao currículo, de forma integrada às disciplinas e às áreas de conhecimento. O que não impede, por exemplo, de nós desenvolvermos, seja como componente curricular, seja como parte de alguma outra área de conhecimento, o projeto de vida dos nossos estudantes, né? Não significa que nós não teremos componentes curriculares inovadores, mas não podemos fazer isso apartado da aula e do conhecimento, tá? Então, não é uma aula de socioemocional na escola, tá? Olha só o que acontece, o que a ciência nos diz, né? Pensa aí que no número 50 está um estudante típico. A ciência nos diz que esse estudante típico, ele ganha, olha quantos pontos nessas casinhas aí, quando o professor é o cara que dá aula, né? É o professor responsável pelo desenvolvimento socioemocional. Então, trazer professores de fora da escola para trabalhar o socioemocional não funciona. Trazer um psicólogo para a escola para desenvolver a dimensão socioemocional não funciona tão bem quanto a dimensão socioemocional trabalhada pelo conjunto dos professores, como parte do desenvolvimento cognitivo. Tem uma característica dos programas de desenvolvimento socioemocional bem estruturados. Eles são sequenciais, ou seja, eles dependem de uma sequência didática bem estruturada, bem organizada, focada, né? Olha aí no amarelinho, focada para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Eles colocam os estudantes numa posição ativa, numa posição protagonista, e eles também explicitam o que é que está sendo desenvolvido do ponto de vista socioemocional. Então, os programas bem estruturados e bem implementados do ponto de vista socioemocional, eles têm essas 4 características, que envolve também a duração, né? Esses programas têm que ter a sequência e a duração necessárias para que esse desenvolvimento ocorra. Então, não é um evento esporádico na escola, não é uma ação ou uma aula específica, isolada dentro da escola, que vai desenvolver essa dimensão socioemocional da forma como nós curricularmente estamos nos propondo a fazer com a BNCC, né? Um quinto ponto importante é que essa dimensão socioemocional traduz a visão do estudante que nós queremos formar, né? É um estudante crítico, propositivo, um estudante criativo, um estudante colaborativo, um estudante resiliente, um estudante capaz de se abrir para o novo, de conviver com as diferenças, de crescer com as diferenças, de crescer com as dificuldades, com as adversidades, né? Capaz de lidar com as frustrações, um estudante capaz de ser organizado, focado, planejado, né? Aquele cara que se coloca metas, se coloca os objetivos e persegue esses objetivos, né? É confiável na forma de perseguir os seus objetivos. Esse estudante, todas essas palavras que eu usei para definir essa visão de estudante, elas são socioemocionais, tá? Elas contêm a dimensão socioemocional. É disso que nós estamos falando quando nós trazemos a dimensão socioemocional. Então, por exemplo, quando um professor de matemática ou de língua desenvolve a abertura ao novo, ele está desenvolvendo essa capacidade desse estudante de lidar melhor com as diferenças, de lidar melhor com as ambiguidades, assim como quando ele desenvolve a autogestão, ele está lidando com essa capacidade de estabelecer objetivos e perseguir os seus objetivos na vida, e assim por diante, né? E isso é importante para o aprendizado cognitivo, repetindo, e socioemocional. A Base Nacional Comum traz essa dimensão socioemocional muito bem representada nas 10 competências gerais, elas estão aqui, né? Elas são também decisivas, né, no nosso mapa de navegação para o seu desenvolvimento, são as práticas de ensino, né, a questão metodológica, né?
É por meio da metodologia que o professor vai desenvolver o socioemocional. Que metodologias são essas? Vou dar aqui uma puladinha para a gente entrar nas metodologias. Vejam só, esse conjunto de 6 metodologias, o Instituto Ayrton Senna tem bastante experiência em relação a trabalhar com elas e com os professores, né? Eu, particularmente, venho trabalhando com essas 6 metodologias de uma forma bastante intensa na formação de professores, e elas têm alto resultado no desenvolvimento socioemocional e cognitivo, né? Elas ajudam o professor a transitar da posição conteudista, transmissivo, frontal, para uma posição de mediador, né? Para uma posição de desenvolvimento de competências. Vamos falar rapidinho de cada uma delas. A presença pedagógica, que é a capacidade de acolher os estudantes, de exigir o seu aprendizado com compromisso, de estar próximo ao estudante, de olhar para o estudante do ponto de vista dele, de exercitar a escuta ativa, né, o professor se colocando ao lado do estudante, presente na sua vida, conhecendo o seu estudante pelo nome, né, trocando com ele pequenas gentilezas cotidianas, essa presença pedagógica do educador que vê que existe um estudante, um jovem, né, por trás do aluno, ela é decisiva para a formação de vínculo entre estudante e professor, a formação desse potencial transformador do professor. A aprendizagem colaborativa, que é a capacidade do professor de fazer com que os estudantes aprendam entre si, né? É fazer a mediação do trabalho entre pares, da aprendizagem entre pares, onde cada um dos estudantes é responsável pelo desenvolvimento e pelo aprendizado dos outros, né? A sala de aula organizada em times de trabalho, mais do que com estudantes trabalhando individualmente. A problematização também, essa possibilidade incrível de ensinar por meio de perguntas, encorajando a reflexão e a investigação. Problematizar é muito melhor do que responder as perguntas, né, de uma forma diretiva para os estudantes. A educação por projetos, né, os projetos são um campo de desenvolvimento socioemocional e cognitivo incrível, então os professores que aprendem a orientar projetos, sejam eles projetos de vida, projetos de pesquisa, projetos de intervenção, projetos de estudo, são professores diferenciados, porque conseguem trazer os estudantes para uma posição muito ativa na aprendizagem. Os professores também que formam leitores e produtores de texto na perspectiva de multiletramentos, né, professores de todas as disciplinas e áreas de conhecimentos que se comprometem com a formação de leitores e produtores de texto, nessa perspectiva do multiletramento que inclui a questão multimodal do ponto de vista tecnológico, inclui também o multiculturalismo, inclui tudo isso que considera o contexto do estudante como algo capaz de melhorar, né, as suas práticas sociais como leitores e produtores de texto. E a avaliação formativa, que é essa forma de avaliar como parte do aprendizado e do desenvolvimento, né, avaliar como parte do seu processo de aprendizagem, como parte da sua gestão da aprendizagem, saber o que é que você aprendeu, o que você não aprendeu e como é que você faz para aprender, você estudante. O professor sabendo dizer o que ele aprendeu, o que o estudante aprendeu, o que ele não aprendeu e por quê, né? Como é que faz para aprender. Essa forma de avaliar, com certeza, é muito mais poderosa para o desenvolvimento socioemocional, seja ele socioemocional ou cognitivo, né? Ela é muito mais poderosa do que a avaliação que é usada muito frequentemente como punição e recompensa, né? Então, essas 6 metodologias são metodologias ativas e poderosas. Se a gente for olhar, né, agora rapidamente, que nós já estamos com o nosso horário bem avançado, se a gente for olhar rapidamente aqui o impacto desse modelo em escolas de tempo integral e impacto medido de forma experimental, eu vou pular aqui, nós não vamos poder ver esse vídeo. Nós vamos ter que pular um pouquinho esse vídeo aqui, tá? Num currículo integrado, né, a gente desenvolveu esse trabalho num currículo integrado por áreas de conhecimento, como a Base Nacional Comum propõe, e com um núcleo projetificado, em que os estudantes tinham espaço no currículo para trabalhar com projetos e sendo orientado por professores, né? Então, aqui as áreas de conhecimento e quais são os componentes de projetos que foram trabalhados nessa proposta educacional.
o que aconteceu com o desempenho de matemática desses estudantes. Se o desempenho médio era 50, esses estudantes foram para a casinha 14. Isso implica num crescimento de praticamente 40 pontos na escala SAEB, que é estrondoso. Língua portuguesa, olha, do mediano ali dos 50 vai para o 28, o que chega mais ou menos em 20 pontos na escala SAEB. Estrondoso, né? É um tipo de aprendizagem que quando você compara com outros programas socioemocionais aqui, né? Você tem aqui outros programas socioemocionais, você vê o nível de avanço dos estudantes. Se nós fôssemos pensar que todas as escolas, fazendo uma projeção simulada, que todas as escolas brasileiras usassem essa forma de trabalhar proposta na Base Nacional Comum, se conseguissem trabalhar de uma forma consistente e consequente, essa questão do desenvolvimento integral, o Brasil, que hoje está aqui junto com a Albânia e a Jordânia no PISA, chegaria aqui no mesmo nível de desempenho de Portugal e dos Estados Unidos. É um salto bastante grande, é um salto quântico em educação, e é por isso que nós acreditamos profundamente, e eu pessoalmente acredito muito, que essa visão de educação integral, essa concepção de educação integral pode nos ajudar muito a fazer a virada de educação que o nosso país precisa. Vamos ouvir como é que os jovens que vivenciaram essa educação se referem a ela. Vamos ouvir um pouquinho. E, olha aí, não vamos ouvir nada, né? Porque acho que a gente não vai conseguir aqui. Vamos ver. Ah, olha só, não conseguimos também. Vamos ver. Opa. Agora sim. Eu era uma aluna muito assim, rebelde no sentido de que a minha opinião era o que bastava. Eu não conseguia lidar com opiniões de outras pessoas e nem aceitar que essas opiniões estivessem corretas em cima da minha. Eu me sinto privilegiada, por quê? Porque eu não acreditava mais na educação. E isso aqui, essa escola, esse processo, essa metodologia, ela é a solução para que essa história mude. Que eu aprendi aqui. Ou você olha para o fracasso e reclama, ou você olha para o fracasso e fala, o que eu posso fazer para resolver? Quando eu acordo de manhã e vejo que eu tenho que ir para a escola, eu sinto uma satisfação, poxa, enorme. Aqui eu aprendi 1000 formas diferentes de aprender. A escola que o aluno se reconhece, em que ele se apropria, é uma escola que ele adere. A primeira coisa na minha cabeça, cara, estudar é legal. Eu falei, meu Deus, não tô pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Eu sempre ouvi que a gente tá na escola para errar, porque, como eu já disse, aqui é um lugar de aprendizado. Então, eu não tenho medo. Eu não sabia falar sobre assuntos como redução de maioridade penal, como violência à mulher, e hoje em dia eu já falo desses assuntos com tanta propriedade que eu fico, nossa, sou eu mesmo que eu tô falando nisso, e eu fico, sou eu mesmo. Acredito que eu tenha, desde o meu primeiro ano, desde o início do projeto aqui, eu tenha conseguido me tornar uma pessoa mais autônoma, porque a gente teve que aprender a solucionar problemas. Hoje eu anoto, eu pesquiso sobre a fala do professor, se realmente está certo, não questionando ele, mas sim tendo um pensamento crítico sobre isso. Quando você se sente bem e a pessoa fala, não, você consegue, você é capaz, você queria muito mais. E é bem legal essa liberdade que a escola dá pra gente, porque a gente se sente confiante para construir novas coisas e não tem barreiras para nossa imaginação. Uma qualidade que eu conquistei aqui foi a resiliência, que é você saber persistir, mesmo você errando, você continuar tentando. Tem muito jogo colaborativo, que você precisa do seu companheiro. Não tem meio que um perdedor e nem um ganhador. Todo mundo ganha, mas você precisa ajudar o próximo, para ele também te ajudar para os dois crescerem juntos. Então, eu acho que isso define bastante que é a colaboração. Que eu estou conseguindo alcançar coisas que minha mãe não conseguiu, entende? Então ela fica muito orgulhosa, minha família inteira fica muito orgulhosa de me ver nessa escola, que já é diferente, e de ver que eu tenho completamente potencial para poder entrar numa faculdade e mudar a história da família inteira. Eu estava muito desacreditado no magistério. Eu percebia que aquilo que nós vínhamos fazendo como professor não estava sendo suficiente.
Agora não ocorre mais isso. Agora eu posso dizer com plena convicção, estou muito feliz em ser professor. No primeiro dia que eu entrei aqui, minhas lágrimas desciam de emoção. Falei, aqui é a escola que eu gostaria que meu filho entrasse. Esses jovens, eles estão muito mais dispostos, são muito mais abertos do que a gente imagina. Tem que apostar nisso. A gente conseguiu transformar esses meninos. É muito pouco que você precisa fazer para que eles se percebam como jovens de valor. Esse modelo pode ser aplicado em qualquer escola, porque o nosso foco aqui é o aluno, para formar ele, e não precisa de coisas, a gente precisa de gente comprometida com a educação. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma aproximação maior com esse tema do socioemocional. E agora vamos ver aqui as perguntas que o Kainan vai trazer para a gente aqui. Vamos lá. Voltando aqui, então, queria agradecer mais uma vez, que foi realmente uma aula. Tem muita gente comentando, falando que aprendeu demais com a Simone. Realmente esse conteúdo que muitos de nós, professores, não tivemos acesso na formação inicial, que é super importante. Tem até uma pergunta sobre formação que já a gente vai discutir. Mas eu só queria, então, trazer alguns comentários que as pessoas têm deixado, agradecendo, né, todo o ensinamento que você está compartilhando com a gente hoje. A gente teve, por exemplo, a Maria Santos dizendo que o webinário é de suma importância para enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento, para trabalhar o alinhamento da BNCC nos currículos e nas ações metodológicas e pedagógicas. Aí a Antônia que diz excelentes esclarecimentos. Então, a nossa comunidade de professores está realmente muito agradecida por todo o compartilhamento dos seus saberes e da sua experiência. Simone, vamos, então, usar esse tempinho final que a gente tem para algumas dúvidas. Vamos lá. Que são super relevantes. Olha só, a Girlene disse, como lidar com estudantes do século XXI quando não possuímos ferramentas tecnológicas em nossos ambientes educacionais, nem para planejamento de nossas aulas? Realmente, Girlene, assim, boa parte do trabalho de preparar o professor, né, para que ele ganhe ferramentas, tecnológicas ou não, né? Porque a gente viu aí com os professores que viveram essa experiência, né? Eu trouxe só um vídeo para vocês, mas tem muitos professores que estão vivendo essa experiência, que a tecnologia é sim uma parte relevante da formação do estudante do século XXI, mas a gente não depende só dela para isso. Agora, tem realmente um ponto que é fundamental. Assim, eu acho que se eu dissesse para você como fazer isso, né? O como, tem um como que é muito importante, que é o tempo de planejamento e de estudo coletivo, e planejamento coletivo entre os professores. Esse tempo, né, que se usa para reuniões pedagógicas, para estudo, para trabalhar coletivamente, para os professores trocarem entre si e realmente discutirem educação, realmente discutirem o que acontece com seus estudantes, esse é o tempo mais formativo que a escola tem. Preservar esse tempo, usar esse tempo de uma forma bacana, é a melhor ferramenta que nós temos hoje. Então, esse tempo de planejamento, de construção coletiva, é o momento em que o professor se aproxima dos seus pares para discutir educação. E isso tem que ser preservado. Então, se eu pudesse dar uma dica para as escolas que têm poucos recursos, usem o tempo. Usem o tempo. Batalhem por esse tempo e usem para discutir o que é que seus estudantes estão aprendendo, o que é que eles não estão aprendendo, quais desafios vocês têm com eles, como é que vocês vão resolver juntos esse desafio, evitando a armadilha de culpabilizar o estudante, evitando essa armadilha, tá? Usando esse tempo para realmente discutir sobre quem é esse cara, né? Trabalhar essa persona, pensar um pouquinho sobre ele juntos, discutir, conversar, encontrar soluções coletivas. Uma dica de ouro, né, que a Simone acabou de compartilhar com a gente. O Estáquio Júnior
fez uma pergunta bem no começo, quando você estava falando da evolução da escola conteudista, e ele trouxe uma inquietação, que é, na verdade, o fato de os vestibulares ainda serem muito conteudistas, então os anos finais, né, de ensino fundamental 2 e ensino médio, às vezes terem um foco com a preparação dos alunos para essas provas de vestibular. Você poderia comentar um pouco sobre essa inquietação do professor? Posso comentar, sim. Os vestibulares são, sim, conteudistas, né? A gente já vê algumas mudanças, por exemplo, o Enem, ele já trabalha com competências, em parte, com competências para a vida, né? Com a aplicação do que você aprende na escola na vida. O PISA, que é a Avaliação Internacional de Estudantes, já elegeu 3 competências híbridas, socioemocionais e cognitivas, para avaliar, né, com os estudantes de 15 anos, resolução colaborativa de problemas, pensamento crítico e criatividade. Então, essas 3 competências tendem a pautar mais o que é que se espera dos estudantes de ensino médio, né, no final do ensino médio. Então, eles tendem a pautar mais a agenda de educação nesse sentido. E os vestibulares, sim, ainda são bastante conteudistas, mas nós já conseguimos ver algumas mudanças nisso. O que me preocupa mais é o Eustáquio, né, que estava falando. O que me preocupa mais, Eustáquio, é que a formação inicial, né, as universidades que formam os professores ainda são conteudistas. Isso me preocupa mais, né, me preocupa mais porque impede realmente que a formação do professor seja mais vinculado à prática, seja mais vinculado à sua profissão como professor, né? E não só como pesquisador, né? Como professor, ele vai enfrentar uma sala de aula com estudantes, uma escola com uma cultura escolar, né? Uma escola pública que precisa ter uma cultura pública. Ele vai precisar de mentores, de bons mentores, seja dentro da universidade, seja já nos seus primeiros anos de trabalho, né? Ele vai precisar de experiência prática para lidar com a educação. E essa experiência prática para lidar com a educação, que é uma profissão de cuidado, que é uma profissão de relacionamento, que é uma profissão de desenvolvimento de pessoas, ela é fundamental. E isso precisa estar na formação do professor. Eu acho que nós temos até uma pergunta sobre isso, né, Kainan? Sim, a gente tem 2 aqui que eu selecionei, que são relacionadas à formação dos professores. A Emarilane comenta que o que é mais desafiador para que a BNCC seja bem-sucedida é a qualificação dos profissionais que são mais antigos, aquilo que você estava trazendo de que nós estudamos no século XX, nos formamos no século XX, temos que lidar com as demandas dos aprendizes do século XXI. E a Jaqueline comenta sobre a proatividade do educando, né? Esse processo de maturação do professor, e é um desafio para o professor desenvolver também essas competências, para que ele possa ajudar os alunos, fomentar, né, aí o desenvolvimento de competências socioemocionais nos alunos. Queria, talvez, pedir, então, quais são algumas dicas que você teria, Simone, para as pessoas que vão buscar formações continuadas, vão buscar fontes de informação, onde eles podem encontrar, acessar conteúdos para, de uma forma independente, proativa, eles buscarem esse conhecimento e aí atenderem às demandas da educação no século XXI. Tá. Se a gente for pensar num ponto de partida para o professor que quer se preparar melhor para um estudante do século XXI, né? E eu sei que tem muitos cursos que envolvem a formação do professor em tecnologias educacionais, isso tem muitos cursos, mas eu não saberia trazer uma referência de imediato para vocês. Posso até me comprometer a buscar algumas e mandar para vocês, tá? Em relação à tecnologia, mas tem uma formação que eu acho que é decisiva para o professor que quer construir essa preparação de si mesmo em relação ao desenvolvimento pleno dos seus estudantes, que é estudar as metodologias ativas. As metodologias ativas, né, algumas daquelas que eu trouxe aqui nessa apresentação para vocês, elas são poderosíssimas para poder fazer o desenvolvimento do professor e do estudante. Porque muitas vezes a gente pensa assim, primeiro forma o professor para depois o professor formar o estudante. O professor que já está na ativa, e mesmo o professor que está se formando professor, ele se forma muito na relação com o estudante, né? Então, quando ele aprende uma metodologia ativa e se dispõe a praticar essa metodologia ativa
mesmo que seja individualmente, né, como uma pessoa na escola, já é interessante para a sua formação. Fazer isso como um corpo docente, né, como um grupo de professores que praticam metodologias ativas, aí você entra num outro patamar. Então, se eu fosse começar uma formação para trabalhar com a dimensão socioemocional, para trabalhar com um currículo que se propõe a desenvolver competências como a Base Nacional Comum propõe, eu começaria estudando as metodologias ativas, estudando e praticando metodologias ativas. Peço desculpas ao público, estou um pouco... Nossa. Um pouquinho gripado, né? Está um pouquinho gripado. Mil desculpas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante, Kainan. O professor precisa ser um psicólogo para desenvolver a dimensão socioemocional dos estudantes? Não. Ninguém precisa ser psicólogo para ajudar o seu estudante a se abrir para o novo. Ninguém precisa ser psicólogo para entender com o seu estudante que ele precisa aplicar esforço para a aprendizagem, que aplicar esforço vale a pena, que ele pode errar e que ele pode aprender com o erro, que ele pode se conhecer, né? Se conhecer, saber quais são as suas qualidades, as suas paixões. A maioria de nós, eu acredito que terminou o ensino médio sem saber no que é bom, o que faz bem, quais são suas paixões. Isso a gente não precisa ser psicólogo para descobrir, né? Isso a gente precisa ser humano na relação com outros humanos, num ambiente educativo que oferece experiências de aprendizagem que me permitam saber onde eu sou boa, onde eu não sou, em que eu tenha feedback das pessoas, né? Em que os professores me deem feedback, me digam, né? Então, só dando um exemplo para vocês, né? Assim, numa aula de matemática, em que o professor está lá explicando se os estudantes estão preparados, né, com essa metodologia da aprendizagem colaborativa para, enquanto percebem que o colega tem um problema, já sentarem ao lado do seu colega, já começar a ajudá-lo a enfrentar a dificuldade que já está clara que está acontecendo ali, é uma atividade pedagógica que deveria ser normal, que deveria ser comum para nós. Por que ela ainda não é comum para nós, apesar de todos nós sabermos que ela é importante? Porque, de verdade, nós, professores, não fomos preparados para isso. Nós não fomos preparados para isso na universidade, nós não fomos preparados para isso na escola, nós não somos preparados para isso ao decorrer da nossa carreira, e ninguém exige isso da gente como profissional, né? Não somos exigidos desse ponto de vista, não somos demandados desse ponto de vista. O grande mudança que a base traz é que ela começa a pedir esse comportamento, essa atitude do professor. E isso não tem a ver com ser psicólogo, apesar de incorporar conhecimentos da psicologia, como a educação incorpora, tá? A última pergunta que a gente vai conseguir responder hoje por conta do tempo, Simone, é sobre a avaliação. Uhum. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências, como a gente consegue mensurar que, de fato, a gente está tendo um impacto no desenvolvimento dessas competências, como a gente elenca indicadores, né? E é importante esclarecer, talvez seja um mal entendido, uma concepção que as pessoas têm de que a gente pode testar esses conhecimentos, essas competências em provas comuns, convencionais, né? Então, de que forma realmente a gente tem um feedback de que aquilo que a gente está colocando em prática está sendo efetivo ou não? Legal. Ótima pergunta. Essa questão da avaliação realmente ela é decisiva para o desenvolvimento socioemocional. Tem uma prática muito simples de avaliação e obviamente que não é em prova que a gente vai entender se uma competência foi desenvolvida, apesar de não ter problema nenhum fazer uma prova, né? A prova também é uma forma de estar exposto a algo que existe na vida real, né? Mas tem uma forma muito simples de se fazer isso, né? Se o professor, em todas as aulas, estabelecer momentos em que os alunos se avaliam o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu fiz para aprender que deu certo, o que meu colega me viu fazendo que dá certo, né? O que eu fiz no trabalho coletivo, né? Porque se eu trabalhar só individualmente fica mais difícil, mas se o professor estimulou o trabalho coletivo, o trabalho em time, como é que o meu colega me viu
né? Esse processo de espelhamento, de feedback a respeito de como é que foi a aprendizagem do estudante naquele momento, né? Além da reflexão individual, tem a minha reflexão individual, a minha avaliação do meu processo e a avaliação das pessoas que trabalharam comigo naquele dia. Isso já é poderosíssimo para fazer um processo de avaliação formativa, porque isso permite que os estudantes dialoguem, falem entre si, conversem, se vejam, se exponham e recebam do outro o feedback sobre como é que ele está como estudante. Isso pode ser feito entre os estudantes, pode ser feito entre os estudantes com os professores entre si, né? Quando mais de um professor está ali na aula. É muito bacana poder fazer isso. São momentos de avaliação dentro de uma aula. Isso é transformador, né? Vocês se exercitarem isso um pouquinho com perguntas muito simples. O que eu aprendi hoje? Como eu consegui esse aprendizado? O que eu fiz que me ajudou a aprender melhor? E o que eu não aprendi? E o que eu deixei de fazer que me prejudicou nessa aprendizagem? Só isso, que é uma coisa muito simples e muito próxima da atividade pedagógica cotidiana do professor, só isso já vai ajudar a fazer uma espécie de avaliação cognitiva e socioemocional ali juntinha, né? Vocês vão ver que vão surgir muitas citações socioemocionais, né? O que eu fiz? Eu prestei mais atenção, eu foquei mais, eu me organizei antes, né? Ou eu deixei de fazer isso, ou eu trabalhei mais próximo do meu colega, eu pedi ajuda nos momentos em que eu não estava conseguindo aprender, eu consegui fazer boas perguntas, meu professor trouxe boas perguntas que me estimularam, ou eu não consegui me conectar com a aula porque a minha cabeça estava em outro lugar, então eu não consegui focar. Todos esses pontos são matéria-prima de trabalho do professor. De novo, não como um psicólogo, como um professor que está ali para desenvolver pessoas. Basicamente para isso, é para desenvolver pessoas criativas, colaborativas, críticas, né? Como consta na maioria dos documentos curriculares que nós temos acesso hoje, como consta no sonho de todo educador, como consta no projeto de vida de um educador. Um professor se realiza, na maioria das vezes, da minha experiência com professores e como professor, nós nos realizamos na medida em que nós vemos os nossos estudantes crescendo como pessoas, crescendo como estudantes. Isso é um tipo de alegria, de paixão, que é típica do professor e que não tem preço. É realmente algo que nos transforma, né? O que nos faz brilhar, nos emocionar, nos entusiasmar e realmente acreditar na educação como um caminho transformador para a vida das pessoas. Muito obrigado, Simone, por responder as nossas perguntas, as perguntas da nossa comunidade de professores, na verdade. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas as perguntas, mas a gente fica, então, com o canal aberto, né, Simone, para, na pesquisa que eu vou mandar para vocês agora, passar o link, vocês vão ter a oportunidade de colocar o que vocês gostaram da apresentação da Simone, temas que vocês querem explorar em outras formações no futuro, e aí a gente vai construindo, então, outras formações que sejam relevantes e que tenha, para a gente ter a oportunidade de se aprofundar em alguns temas que não conseguimos dar conta nesse momento. Ótimo, estou à disposição de vocês, Kainan, e as perguntas que você quiser que eu responda a posteriori, é só você me mandar. Maravilha, tá? maravilha. Se vocês quiserem ter acesso a essa apresentação, nós também podemos disponibilizar. No site do Instituto vocês encontram um guia de implementação de currículos, que também é muito legal, tá lá, é só você botar lá na busca BNCC que você vai chegar lá no guia. É um guia muito bacana que traz parte do conteúdo que a gente trabalhou hoje com os vídeos, né? E em breve nós vamos relançar um curso de formação, uma formação online sobre educação integral, que também é muito bacana, muito, muito gostoso, assim, é introdutório e é muito bom para colocar todo mundo no mesmo barco, né, dar uma aprofundada no que a gente discutiu aqui hoje. Enfim, são muitos os caminhos hoje para o professor que quer buscar se aprimorar nessa profissão. Muito bacana, obrigado. Desafiante que é ser professor. Transformadora. Transformadora, com certeza.
Pessoal, eu vou falar, então, alguns anúncios para a gente já caminhar para o encerramento desse webinar. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Bom, então, hoje, pessoal, só queria dar um recado, que a gente, na Khan Academy, está com o campeonato, com as inscrições abertas. O campeonato é uma campanha de volta às aulas da Khan Academy, que tem tudo a ver com o que a Simone compartilhou hoje. É uma campanha focada em matemática e ciências para o ensino fundamental e para o ensino médio, e também com atividades sobre mentalidade de crescimento. Então, tudo que a Simone falou de escutar o aluno, de perguntar o que é que meu aluno quer aprender, quais são os desafios que ele quer ter, qual é o projeto de vida que meu aluno tem, isso tem muito a ver com a mentalidade de crescimento, que é um dos pilares para a gente na Khan Academy. Um dos pilares para a gente é que o aluno, ele é protagonista do seu processo de aprendizagem, então ele precisa fazer parte das tomadas de decisões, né? E ter a mentalidade de crescimento de que ele pode aprender qualquer coisa, de que ele pode se desenvolver da forma que ele quiser, ele pode alcançar os conhecimentos, os saberes, as experiências que ele quiser na sua trilha aí formativa, né, como um cidadão, que está tudo alinhado também com a educação integral. Com certeza. Então, só para lembrar que o campeonato já está com as inscrições abertas, e o campeonato começa na segunda-feira, dia 18 de março, vai até o dia 24 de maio. São 10 semanas de campeonato. Quem lembra, já participou no ano passado, a mesma campanha era o Desafio Khan Academy. Esse ano ele veio repaginado como Campeonato 2019. Para mais informações, vou pedir para vocês acessarem campeonato.khanacademy.org, e aí vocês vão ter acesso a todas as informações da campanha, como inscrever as turmas, um passo a passo de como fazer as recomendações de atividades e tudo mais. Tá ok? Para a gente finalizar, então, eu só queria falar sobre os certificados. A gente tem aqui, a gente vai emitir certificados de participação para todos que assistiram ao nosso webinário hoje, ontem e amanhã. Então, vou pedir para vocês acessarem esse link, que é o http://bit.ly/semana da BNCC 02. Esse formulário vai ficar disponível, vai ficar aberto até sexta-feira, dia 15/3. É uma pesquisa bem breve para vocês darem feedback para a gente sobre o webinário aqui na semana da BNCC, para vocês colocarem duas informações muito importantes: o nome completo que vocês querem que apareça no certificado e o e-mail para a gente poder enviar esse certificado para vocês, tá ok? O envio vai ser feito só em abril, pelo e-mail que vocês informarem. Então, se vocês assistiram ontem, mas não conseguiram terminar de assistir todo o webinário, a gravação já está disponível no nosso canal do YouTube, e aí no final também da apresentação tem um outro link para receber o certificado referente ao webinário de amanhã. Então, a cada webinário, no final, a gente tem um link dessa pesquisa para vocês receberem uns certificados por cada webinário, ok? Esse vídeo também fica gravado no nosso canal, então a partir de agora vocês já vão poder, se perderam um pedacinho no começo, se a conexão falhou. Hoje a gente sabe que está um dia bastante chuvoso aqui em São Paulo, então vocês podem assistir novamente esse vídeo quantas vezes quiserem e receber um certificado pela participação no evento, tá certo? Então, mais uma vez, o link é bit.ly/semana da BNCC 02. Eu vou colocar agora também nos comentários, e aí vocês podem também clicar e já abrir direto. Tá ok? Queria agradecer mais uma vez, de coração, a participação da Simone e André.
Foi uma honra tê-la aqui no escritório da Khan Academy, compartilhando coisas tão interessantes e bacanas, que, na verdade, são muito importantes para a gente realmente fazer com que a educação tenha um impacto positivo na vida dos alunos, né? Para a gente fugir da transmissão de conteúdo, transmissão de conhecimento, e a gente colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem e ter um desenvolvimento amplo desse aluno como cidadão. Queria, então, dizer o nosso muito obrigado, e a gente vai encerrar. Simone, gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a oportunidade aqui de trabalhar com vocês nesse dia, a oportunidade de conversar com os educadores, de entender um pouco mais o que é que vocês estão pensando sobre esse tema e de compartilhar o conhecimento, que é o mínimo que a gente pode fazer sendo um profissional de educação. Muito obrigado, Simone. Pessoal, a gente se encontra amanhã às 19h para o último webinário da semana da BNCC, que vai ser sobre o conteúdo da Khan Academy alinhado à BNCC. Um beijão para todo mundo e até amanhã.